E a guerra entre Estados Unidos e o Irã também está prolongada. 5 meses de um conflito que a promessa era que durasse no máximo 1 mês. E esse conflito voltou a escalar nas últimas semanas. O Irã retomou o fechamento do Estreito de Hormuz, depois de sofrer novos ataques dos Estados Unidos. A gente vai analisar e entender melhor esse assunto agora com o professor de Relações Internacionais, Lier Ferreira. Professor, bom domingo. Obrigada por nos atender nesta manhã. E a gente começa, é claro, falando do presente. É um conflito que dura 5 meses, está entrando, na verdade, nesse 5º mês, no próximo dia 28, e que agora entra com um cenário diferente de acusações mais pessoais por parte do Irã contra Donald Trump, que também dobra a aposta, pelo menos na intenção, na narrativa de defesa, porque sobre o conflito ele continua ali, principalmente envolvendo o Estreito de Hormuz. Explica pra gente, professor, o que está acontecendo? Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês mais uma vez. As notícias mais recentes, elas indicam uma escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, muito particularmente, com ataques e retaliações recíprocas, principalmente nessas últimas 48 horas. O Estreito de Hormuz volta a ser um ponto de estrangulamento estratégico e também a gente tem observado uma série de relatos sobre informações de inteligência vinculadas a um possível plano iraniano contra a integridade pessoal do presidente Donald Trump, o que supostamente aumenta bastante a tensão política e militar. Uma das questões que as pessoas têm me questionado nos últimos dias é o seguinte: por que o conflito voltou? Havia um cessar-fogo, havia a negociação de um acordo de paz, os trabalhos diplomáticos pareciam caminhar bem. O que aconteceu então? Me parece que o quadro de tensões bélicas, ele foi, digamos que, restabelecido porque esse cessar-fogo foi rompido por uma série de ataques e contra-ataques e também de acusações mútuas não confirmadas de ambas as partes. Os noticiários internacionais e os principais analistas externos, eles vêm apontando claramente como gatilhos imediatos os ataques iranianos a navios e bases na região, mas motivados em função dos ataques perpetrados pelos Estados Unidos contra o território iraniano e a ameaça de Teherã de fechar também o Estreito de Hormuz, por onde nós sabemos passa uma parcela relevante do petróleo global. Então, assim, nesse momento, além da lógica militar, o que está em jogo é uma disputa política estratégica que me parece mais ampla, mais consistente. Por um lado, Washington quer impedir que o Irã consolide a sua capacidade de coerção regional e principalmente a sua capacidade bélico-nuclear, ao passo que Teherã tenta responder à pressão dos Estados Unidos sem recuar, mostrando, de fato, ao longo desses 5 meses, uma resiliência muito grande, porque assim como na Ucrânia, nós acreditávamos que esse conflito seria um conflito breve, mas ele vem se arrastando com uma capacidade de agressão recíproca muito grande. Felizmente, no entanto, as negociações continuam, e mesmo num ambiente bastante instável, onde a desconfiança entre as partes aumentou, ainda não foram rompidas todos os elos diplomáticos. E, na verdade, é sobre esses elos que a gente deposita a nossa maior esperança de uma paz duradoura e de uma estabilidade concreta no Oriente Médio. Sem dúvida, professor, todo esse caráter humanitário, as vidas, aí o Luca Bassani trouxe um balanço entre Rússia e Ucrânia, as vítimas são milhões, então, quer dizer, uma situação extremamente delicada mesmo. Agora, professor, nós sabemos também que esse ano haverá eleições lá para o Congresso norte-americano. Há uma forte, essa questão que envolve o Irã, tem um repique comercial e também inflacionário muito grande nos Estados Unidos, Então, claro que ele tenta resolver isso para evitar esse dano maior dentro do próprio país, Então, nesse caminhar sem acordo, a situação legislativa aí do Partido Republicano, ela fica cada vez pior, O Trump não pode ser mais candidato, Já teve uma reeleição, mas de qualquer forma, é uma situação que o americano não está gostando de pagar esse preço, professor?
Olha, não está gostando, principalmente porque essa guerra, na verdade, ela não faz o menor sentido para os Estados Unidos. Né? Essa guerra, muito provavelmente, é uma guerra do interesse de Israel, muito especificamente do interesse do seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Ali, as tensões concretas, né, entre Israel, que é a maior potência bélica militar regional, e o Irã, que é o seu concorrente estratégico local, são muito significativas, mas os Estados Unidos parece que entraram por procuração, digamos assim, né, num conflito que não era do seu maior interesse, porque, objetivamente, o Irã não oferecia para os Estados Unidos, e muito menos para a sua população, qualquer risco iminente. Então, assim, os Estados Unidos estão buscando, né, ou buscaram, de alguma forma, encontrar equações e, digamos que, pontos de equilíbrio nesse conflito, mas, assim, é muito estranho, né, que Donald Trump tenha comprado essa versão, né, de que o Irã teria bombardeado navios no Estreito de Hormuz, né, e que, por isso, os ataques, né, ao território iraniano, né, foram retomados por um suposto, nunca comprovado, né, descumprimento dos termos do cessar-fogo que haviam sido firmados, principalmente entre os dois países. O que me parece muito claramente é que, em função, né, digamos que das necessidades estratégicas de Israel, os Estados Unidos estão ingressando cada vez mais, mergulhando cada vez mais de cabeça num conflito que, em hipótese alguma, era do seu interesse específico. E as repercussões sobre isso, né, acontecem, inclusive, como vocês colocaram muito bem, dentro dos Estados Unidos. Né? Isso gera repique da inflação, né? Isso gera instabilidade, isso gera aumento dos gastos militares que deveriam estar sendo redirecionados nesse momento, não apenas para o bem-estar da população norte-americana, mas fundamentalmente para as estratégias de retomada do dinamismo econômico norte-americano, que vem perdendo terreno em escala global, principalmente para os competidores chineses e asiáticos no sentido mais amplo. Então, assim, é fundamental que os Estados Unidos encontrem, né, um meio termo, né, dos seus interesses entre o apoio a Israel, seu principal aliado no Oriente Médio, né, e a sua, digamos, posição estratégica no tabuleiro geopolítico global, para que ele possa também encontrar as melhores condições de governabilidade interna. Né, as eleições de meio de ano, as middle term elections, né, nos Estados Unidos, talvez tragam para Trump uma surpresa desagradável. A surpresa de que os Estados Unidos e sua população não desejam mais ingressar nesse tipo de conflito, onde os interesses estratégicos da América não estão sendo privilegiados e, na verdade, isso só gera tensões e desgastes para o país e, muito particularmente, para a sua população. Lia Ferreira, professor de Relações Internacionais, nos ajudando então a entender os novos movimentos sobre o conflito no Oriente Médio. Professor, muito obrigada pela atenção. Até uma próxima. Olha, um grande abraço a vocês e até breve.